Fala galera, beleza? Rodrigo Listrado na área. Bem, vamos lá. O que acontece? Esse vídeo eu queria conversar com você sobre uma mudança drástica que está acontecendo na indústria automotiva brasileira, que é a migração do consumo de carros a diesel, que estão ficando encalhados nas vendas, nas revendas, nas autorizadas, em relação ao carro a gasolina e flex. E por que isso está acontecendo? Então, se você está na dúvida se você compra um carro a diesel ou um carro gasolina ou flex, então realmente você deve assistir esse vídeo até o final, porque você vai entender se é um mico, se você vai perder dinheiro ou não, e se você deva ou não comprar um carro a diesel em 2023 em diante. Então vamos lá. Bem, o que está acontecendo? No Brasil, o carro a diesel, durante muitos anos, né, foi criada a imagem de que o carro a diesel é um sinônimo de status. Então, quem tem um carro a diesel tem mais grana, tem mais capacidade, tem mais, né, poder aquisitivo, tal. Por quê? Porque o carro a diesel, vamos dizer assim, se concretizou, né, construiu-se uma imagem de ser um carro mais caro, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma picape, a minha picape, por exemplo, é uma S10 Flex. Se ela fosse a diesel, ela seria, sei lá, 50, 60, vezes 100 mil reais mais caro, o mesmo carro, tudo igual, câmbio, suspensão, tudo igual, só trocando o motor, tá? E aí você pagava 40, 50, vezes quase 100 mil reais a mais para ter a versão a diesel. E aí fica esse questionamento, vale a pena, não vale a pena? A Jeep, por exemplo, trouxe vários carros aí, Jeep Renegade, Jeep Compass, a própria Fiat Toro também, que é do grupo Stellantis, o Commander e, e vários outros veículos aí também, a diesel, veículos até menores do que a gente estava acostumado, né? Não só picapes, SUVs e caminhões, mas veículos menores como o próprio Renegade, a diesel, que não era comum aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil historicamente ele teve esse perfil. Então, porra, não, eu tenho um Compass diesel, eu tenho uma Fiat Toro diesel, eu tenho uma Hilux diesel. Então, assim, eu tenho um Jeep Renegade diesel, tá? Então, as pessoas aceitavam pagar mais pelo veículo a diesel por causa também do status, mas você fala, pô, Rodrigo, mas não é só o status, o carro tem mais potência, o carro tem mais torque. Bem, vamos lá. Os motores a diesel, eles vêm derivados dos tratores, tá? Então, realmente, eles são motores teoricamente mais duráveis do que os motores a gasolina e flex, teoricamente. A exemplo por exemplo, lá nos Estados Unidos teve um cliente da Nissan Frontier, a gasolina, que rodou 1 milhão de quilômetros sem fazer o motor. 1 milhão de quilômetros com uma Nissan Frontier a gasolina nos Estados Unidos. A marca foi tão importante para a marca, né, esse número, que a Nissan deu uma 0 km para ele de presente. De tão importante que foi uma questão de propaganda, né, da durabilidade da Nissan Frontier a gasolina lá nos Estados Unidos. Ele, se não me engano, era um vendedor, alguma coisa assim, e ele rodava os Estados Unidos com a picape. Muito bem. Por que eu estou contando essa história? Bem, os motores a diesel, eles têm teoricamente mais torque, turbodiesel, vamos corrigir aqui porque nosso diesel comum é turbodiesel, costumam ter mais torque do que os motores a gasolina. Costumam ter, porque com a chegada do turbo nos motores a gasolina e motores flex, essa história muda de figura. E quem é o principal mudança de cenário, quem vem realmente trazer essa quebra de paradigma para o nosso país hoje é a Rampage, é a nova picape da Ram que foi desenvolvida, criada, construída e fabricada aqui no Brasil pelo grupo Stellantis, pela Ram, lá em Goiânia. Eles usaram uma plataforma que é utilizada em vários veículos da marca, Renegade, o Compass, o Fiat Toro e o Commander. Eles usaram essa estratégia e, na minha opinião, foi fantástica, porque eles conseguiram construir uma picape de alto desempenho, uma picape que vai de 0 a 100 em menos de 7 segundos, 6.8 ou 6.9, algo desse gênero. E ela... Estou usando aqui.
e ela tem uma capacidade off-road bacana, conforto incrível, e uma série de outras tecnologias que ela trouxe, que veio para o mercado de picapes nacionais que não existiam até então. E o que aconteceu? O motor a gasolina é mais caro, a versão a gasolina é 10 mil reais mais caro do que a versão a diesel. Como assim, Rodrigo? O que aconteceu? Simples, é um motor a gasolina de alta tecnologia. Ele tem mais torque e tem mais potência do que o motor a diesel, de mesma cubagem. Foi fantástico essa comparação da Rampage, porque são motores do mesmo tamanho. Um 2.0 turbo diesel e um 2.0 turbo a gasolina. E você tem tudo de melhor no 2.0 turbo a gasolina. Mas esse motor pode quebrar? Esse motor... Não, galera, esse motor ele já vem sendo usado nos Estados Unidos há bastante tempo. No Jeep Wrangler, que é o... Você quer um carro com capacidade off-road que transpõe obstáculos maior do que o Jeep Wrangler? É difícil, né? Difícil de encontrar, original de fábrica. Né? A gente tinha o Troller aqui, que é um veículo excelente, mas não temos mais, infelizmente. Mas de fábrica, difícil de encontrar. Talvez não tenha. Né? Então, 2.0 turbo. Ele equipa lá vários outros veículos, tá? Como a própria Compass, o Compass americano, Trailhawk, os tops de linha, vem com esse motor 2.0 turbo, que é um motor incrível. Ele chama Hurricane 4, Hurricane 4, né? Então você procura mais sobre esse motor aí. E aí o que acontece? Ele veio comparando 2.0 turbo com 2.0 turbo, sendo um diesel e outro gasolina. E você tem muito mais entrega no motor a gasolina. E aí começa a ter um outro problema, porque quando a Stellantis também trouxe um motor 1.3 turbo e colocou no Compass, colocou na Fiat Toro e no Renegade, inclusive tirou, não tem mais Renegade versão a diesel, até as versões 4x4 são a 1.3 turbo. Por quê? Porque é um motor pequeno, mas é um motor de grande capacidade, ele desenvolve muito bem, é um motor econômico e com algumas vantagens. E por isso que está mudando também esse cenário, que é o quê? O custo de manutenção do motor a gasolina é muito mais baixo do que o motor a diesel, do carro como um todo. Quando você vai compara depois as revisões. Se você está pensando em comprar um carro, dá uma olhada no site lá, revisões programadas, vê os preços da versão flex ou gasolina versus a versão a diesel. Usualmente as versões a diesel são mais caras, às vezes até o dobro do valor de cada uma das revisões. Além disso, você tem um seguro muito mais caro. Quando você vai fazer um seguro de um carro a diesel, ele é muito mais caro do que um seguro a carro gasolina ou flex. E aí, vou pegar o exemplo da Rampage, ela custa 10 mil reais a mais do que a versão a gasolina custa 10 mil reais a mais do que a versão equivalente a diesel. E aí, em menos de um ano, praticamente você pagou essa diferença. E aí, nos outros anos, vai ser só lucro. Você vai ter a economia durante a vida útil do carro. E o carro muito mais rápido, muito mais gostoso de dirigir, sem vibração, sem ruído, sabe? Sem esses problemas que agora está tendo que botar arla, não sei o quê, papapá. Manutenção do carro diesel é complicada, porque você tem que, assim, o dia a dia, né? Você tem que manter ele aquecendo, quando desliga tem que manter ele ligado um tempo para poder liberar aquelas fumaça, aquelas fuligem que o motor a diesel gera, e o motor a gasolina e o motor flex não. Então, assim, é bem menos, né, do que vamos dizer assim, polui muito menos do que o motor a diesel. Ah, Rodrigo, mas os carros foram feitos catalisadores e não sei o que, e papapá, e com a arla e tal, papapá. Ok, gente, mas cara, vocês têm noção da quantidade se a gente comparar sem nada, o motor a diesel polui muito mais do que o motor a gasolina. Ou você já viu um motor a gasolina ou um motor a álcool, por exemplo, sem aquela fumaça preta quando acelera? É difícil, né? A não ser que esteja queimando óleo de lubrificação. Agora, o motor a diesel, qualquer picapezinho aí, qualquer picape, ônibus, van, não sei o que, com motor a diesel, aquela fumaça preta, aquela poluição, gente. Então, para você evitar aquilo, você tem que gastar muito dinheiro, muita tecnologia para reduzir a poluição de um motor que você poderia ter um outro motor mais eficiente, que são os motores a flex ou motor a gasolina. E as pessoas começaram a perceber isso. E o status que o motor a diesel trazia começou a ser colocado na balança, porque será que vale a pena eu pagar tão mais caro por um carro a diesel
em manutenção, em seguro e às vezes até no momento da compra, para ter um outro carro a gasolina flex que vai estar o mesmo, vai me entregar o mesmo desempenho e até com mais conforto, né, sem vibração e sem tanto ruído. Então começou a acontecer esse tipo de questionamento. E aí que está acontecendo os carros a diesel, e eu estou falando de Fiat Toro, Jeep Compass, Commander e provavelmente a própria Rampage, começaram a encalhar nas autorizadas. Rodrigo, mas por que você está dando os exemplos da Stellantis? Simples, porque as outras marcas, a Chevrolet, que é o meu caso, a Ford, a Volkswagen, a Toyota, tiraram de linha seus respectivos carros a gasolina e flex. Muito provavelmente porque eles usavam motores menos eficientes, que tinham um consumo elevado, no caso principalmente da Ford e da Toyota, no caso da Ranger e da Hilux, que eram motores realmente pouco eficientes. Diferente um pouco da S10 da Chevrolet, que é o meu caso, que é um carro econômico comparado ao tamanho dela e o desempenho que ela traz. Inclusive ela é mais potente do que a versão a diesel, a versão Flex 2.5 Flex, ela é mais potente do que a S10 a diesel. Então assim, gente, você tem um carro mais potente, uma economia boa, né, um consumo interessante. Inclusive tem aqui no meu canal, se você quiser, dá uma olhada aqui, procura aqui, tem vídeos falando sobre, comparando a S10 Flex com a S10 diesel, tem vídeos sobre o consumo da S10 Flex, se você quiser. Então, se você tem curiosidade sobre essas diferenças, também tem aqui. E aí o que acontece? As pessoas pararam, estão se colocando na balança. Pô, será que vale a pena pagar tão mais assim para ter status? Não sei. Então, fica aqui. Quero que, se você aqui não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, já dá seu joinha, ativa o sininho e vou te pedir um favor. Comenta se você prefere um carro a diesel, se você prefere um carro a gasolina ou flex e por quê. E mais importante ainda, se você está disposto a comprar um carro a diesel esse ano. E se está, comenta aí por quê. Eu queria entender quais são os seus pontos de vista, se realmente ainda é vantajoso, na sua opinião, comprar um carro a diesel em 2023 ou quem sabe 2024, 2025 e assim por diante. Tá bom? Então, um abraço, te espero no próximo vídeo e valeu, tudo de bom.